Depois do PS de Chaves, foi a vez da Comissão Conselhia do PCP de insurgir-se contra o aumento de 14% nas tarifas da água, do lixo e do saneamento, de deliberação tomada pelo Executivo Municipal. Em conferência de imprensa, o porta-voz dos comunistas de Chaves, Manuel Cunha, acusou ainda a autarquia flaviense de ser pouco contestatária no que toca ao assunto das SCUTs e do sistema de cobrança das portagens e de estar a imputar responsabilidades apenas ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, no caso do caos que as urgências da unidade flaviense está a passar. Um primeiro ponto tem a ver com os recentes aumentos da água. O que nós gostávamos de chamar a atenção é que, quando na versão do governo parecia estar a reduzir-se a austeridade sobre o cidadão comum, as autarquias começam com uma série de subidas de taxas do IMI, do preço da água, das taxas de saneamento, etc, 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 que vêm representar um agravamento real para as dificuldades das populações. E depois gostávamos de salientar a forma como uns e outros apresentam as coisas, né? Onde o Sr. Presidente da Câmara fala de um aumento de 6 cêntimos, esse aumento de 6 cêntimos é superior, representa um aumento de 12%. Digamos, os autarcas continuam, como os governantes, a usar a linguagem conforme lhes dá mais jeito. Como parece que soa menos se falar em 6 cêntimos por metro cúbico, a verdade é que os 6 cêntimos que aumentam a partir de uma base de 49 cêntimos. E o Presidente da Câmara vem dizer que há um déficit tarifário que é muito significativo, que andará entre 1 milhão e 1.500.000 euros por ano, esquecendo-se, ou melhor, não explicando uma questão. Uma parte do déficit tarifário é real, por decisão da autarquia, e no Alto Tâmega, quando estava no poder o Partido Socialista, foram as autarquias do Partido Socialista que decidiu, nas autarquias em que estava o PSD, foram as autarquias do PSD, a alienação da captação de água em alta para as águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Mas, durante o processo que foi denunciado pela CDU, denunciando que, ao saírem os mecanismos políticos de controle da água, isto se encaminharia para, mais tarde ou mais cedo, haver aumentos significativos nas tarifas da água. E esses aumentos passam por compromissos de consumo, passam por preços que as águas de Trás-os-Montes estão a impor às autarquias, que são bastante superiores, por exemplo, aos que são impostos noutras regiões do país. Mas depois o Sr. Presidente da Câmara também diz que há perdas na rede, ou seja, como as águas de Trás-os-Montes cobram a água que chega aos depósitos e depois a Câmara só cobra a água que chega aos contadores das casas, haverá perdas que podem andar pelos 20, 30, 40% na rede. E a autarquia diz que não tem culpa dessas perdas, que é um investimento grande, mas há um facto. Durante estes 12 anos da atual autarquia, como durante os anos anteriores das autarquias lideradas pelo Partido Socialista, decidiu que não se fazia investimento na rede de distribuição em baixa, representando, por um lado, uma opção, porque neste período a autarquia investiu muito dinheiro no Conselho, algum muito mal investido, e não queremos voltar à carga com o mercado abastecedor, a plataforma logística, onde foram gastos muitos milhões de euros, que agora se vê que teria sido muito mais útil serem gastos, por exemplo, na recuperação da distribuição de rede de água na rede em baixa. E quando se diz que há um déficit tarifário, é preciso perceber que esse
déficit tarifário também tem que ver com a falta de rentabilidade e de eficiência da rede de distribuição em baixa, na qual não há investimentos há muito tempo. E com a perspectiva futura de, em nome desse déficit, a autarquia se preparar para, depois de ter alienado a captação em alta, vir a alienar a distribuição em baixa. Nós aqui até aproveitamos para salientar que o conjunto das medidas legais destes aspectos todos na política nacional foi tomada por governos do Partido Socialista. E é bom que não se esqueça isso. E é bom que não se esqueça que, por exemplo, a proibição formal das juntas de freguesia das aldeias não poderem gerir a captação e a distribuição das águas é uma decisão do governo do Partido Socialista, que depois demorava 5 anos, tinha uma moratória de 5 anos até ser implementada. A decisão é de 2009, começou a ser implementada este ano, retirando às juntas de freguesia, que historicamente sempre captaram e distribuíram uma água que é sua e que distribuem para os seus fregueses, e isso agora passa a ter que estar sob gestão da Câmara. Portanto, o que nós queríamos aqui salientar é um protesto contra os aumentos de custo da água, aumentos que aparecem numa altura de crise que, ao contrário do que nos diziam, para o cidadão comum os cortes sucedem-se, e aqui no Conselho, por exemplo, foi o IMI, é o saneamento, é o lixo e são as águas. Tudo isto decorre de decisões políticas que foram erradas. O Sr. Presidente da Câmara diz sempre que, naquele tempo, o PSD até votou contra a decisão da entrada nas águas de Trás-os-Montes, mas nas outras autarquias todas da região, onde o PSD estava no poder, votou a favor. Portanto, aquilo foi uma estratégia da altura. E agora, prepara-se para negociar com as águas de Trás-os-Montes. É evidente que a autarquia está esganada, tem mais entre 10 e 20 milhões de euros em dívida com as águas de Trás-os-Montes. Depois os valores variam sobre o que é dívida reconhecida, o que é dívida que está em conflito em tribunal, etc. Mas é evidente que a liberdade e a margem de manobra da autarquia estão significativamente reduzidas. O segundo aspecto tem a ver com um assunto que não está para nós ainda completamente esclarecido e que tem a ver com as multas e em relação com a cobrança de portagem nas autoestradas, e isto é válido para as autoestradas de todos os sistemas, quer para as autoestradas convencionais, quer para aquilo que se chamavam as SCUTs. Nós o que queremos chamar a atenção é só de 2 aspectos. Está em avaliação um recurso para os tribunais para tentar perceber se o sistema de cobrança das SCUTs, que põe o ónus da cobrança e do esforço da cobrança nos utilizadores, é ou não constitucional. O segundo ponto é aquilo que parece uma evidência para toda a gente, que há um sistema que ninguém põe em causa, que está na lei, mas é uma lei tão penalizadora para quem não paga as portagens, pelas razões mais diversas, porque não tem aparelho, porque não recebeu em casa, porque se esqueceu, porque o aparelho avariou. Há um sistema de multas que nos parecem completamente desproporcionadas em relação à infração cometida. Já não é só uma questão de estarmos a favor ou contra as portagens nas SCUTs, é uma questão de bom senso na forma como se penaliza aqueles que não cumprem o que está estabelecido. E nós gostávamos de ouvir os nossos autarcas, por um lado, refletirem sobre estes 2 aspectos, sobre o que é que eles acham da possibilidade deste recurso, sobre questões legais e constitucionais da cobrança de portagens nas SCUTs, e o que é que eles acham sobre um sistema de penalização. E nós estamos apenas a refletir notícias da imprensa de diversos locais do país, onde estão a surgir multas de milhares de euros que correspondem não a milhares de viagens não pagas, mas a um número bem mais reduzido de viagens que não fazia admitir para gente de bom senso que desse origem a coimas tão elevadas. Neste momento,
o que nós sentimos da parte da autarquia, e temos dito na Assembleia Municipal, é que o processo de endividamento da autarquia e o processo de saneamento financeiro da autarquia, provavelmente associado ao facto do Governo e a autarquia serem os dois do PSD, tem levado a uma autarquia que está muito silenciosa, que está muito pouco contestativa, muito pouco contestatária em relação às situações com que se deparam os cidadãos de Chaves e do Alto Tâmega, quando no passado não era exatamente isso que acontecia. A situação atual é bem mais grave, a situação de sofrimento das populações é bem mais grave e o silêncio dos autarcas é bem maior. Parece-nos que isso terá alguma relação com esses dois aspectos. A Câmara ser do PSD e o Governo ser também do PSD, um aspecto. O segundo aspecto, a autonomia de voz da Câmara está condicionada. Eu sei que o Sr. Presidente da Câmara se zanga muito quando nós dizemos isso, mas foi ele que numa Assembleia Municipal disse que para ele o aspecto essencial, à semelhança de Pedro Passos Coelho no Governo, mais importante do que qualquer outro aspecto é o saneamento das contas da autarquia. Foi ele que o disse e penso que está a atuar de acordo com isso. Finalmente, em relação às questões da saúde, eu acho que é preciso, mais uma vez, esclarecer um pouco as coisas que não estão bem esclarecidas. E quando nós, por exemplo, nós sabemos, isso foi da imprensa nacional, local, da imprensa televisão, da imprensa rádio, da imprensa escrita, que há uma situação de ruptura nos serviços de urgência. Não vale a pena acrescentar mais dados a isso. Agora, o Presidente da Câmara aparece a dar a entender que a questão da ruptura tem simplesmente que ver com a existência ou não de centro hospitalar. Não, a questão da ruptura é nacional. É nacional e tem que ver com as políticas do Governo de estrangulamento do Serviço Nacional de Saúde. Não quer dizer que não haja questões locais agravadas pela questão do centro hospitalar, e já vamos a elas. Mas é bom que o Presidente da Câmara não utilize só o que tem a dizer para branquear a posição do Governo e passar o ónus da responsabilidade para Vila Real numa espécie de bairrismo que não é facilmente perceptível, até porque não corresponde à realidade. É evidente que a unidade hospitalar de Chaves está completamente decapitada de qualquer autonomia de decisão. E isso dificulta algumas decisões. É evidente que o desinvestimento na unidade hospitalar de Chaves é maior que o desinvestimento noutras unidades hospitalares. Mas o desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde é real em todos os hospitais, em todas as unidades de saúde. E nós gostávamos de salientar dois aspectos que consideramos importantíssimos, que é inaceitável que as administrações hospitalares, quer as administrações propriamente ditas, quer os órgãos de direção médica dos centros hospitalares, mas também deste centro hospitalar, não consigam ter duas coisas. Uma palavra de solidariedade para com os doentes e para com os familiares que se amontoam nos serviços de urgência em condições que são inaceitáveis para um país da União Europeia. E eu gostava de ouvir mais pressa dos responsáveis hospitalares em mostrar solidariedade com os doentes, em compreender o seu sofrimento, em reconhecer que as condições podiam e deviam ser melhores, do que em falar em estatísticas, porque as estatísticas servem para aquilo que se entende, e, por exemplo, veio-se dizer que houve um aumento de 7% só em relação ao ano passado. Mas nós, PCP, chamamos a atenção que o ano passado já houve ruptura nos serviços de urgência. E, portanto, estes 7% são 7% em cima de serviços de urgência que já estavam em ruptura
e em cima de hospitais que, pelo estrangulamento financeiro, estão piores este ano do que estavam o ano passado em idêntico período. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é que é inaceitável que um centro hospitalar, ou se quiserem, qualquer empresa, mas neste caso estamos a falar especificamente de saúde, tenha os seus profissionais em esforço máximo, sejam funcionários administrativos, auxiliares da ação médica, técnicos complementares de diagnóstico e terapêutica, enfermeiros ou médicos, e não consiga ter uma palavra de elogio para o empenhamento e para o esforço que esses profissionais têm para evitar, em condições muitas vezes difíceis de perceber e de entender para quem não estiver lá dentro a trabalhar, e que as situações de ruptura, as situações de sofrimento, as situações de morte não são maiores devido exatamente a esse esforço dos profissionais. E pode-se dizer que essa não é mais que uma obrigação dos profissionais, mas é importante dizer que assim se esforçassem os outros, os governantes, as administrações, as chefias intermédias, como se esforçam os profissionais que estão no terreno. Porque esses profissionais esforçam-se muito para além do seu tempo de serviço, muito para além da sua obrigação, e se não fosse humanismo, solidariedade e zelo desses profissionais, a situação de ruptura era significativamente maior. E por isso é que eu não me recordo de tudo o que eu vi na imprensa, de ouvir, nem sequer, se quiserem, da parte do Ministério da Saúde, uma palavra de elogio aos profissionais, o que é uma falta de consideração e de respeito inaceitáveis. Porque depois, esses são os profissionais que também viram os seus salários cortados, as suas férias cortadas, os seus direitos limitados, e que mesmo numa situação que cada vez têm que trabalhar mais e de ter menos direitos, menos salários e menos férias, não baixam os braços e continuam a esforçar-se para defender o Serviço Nacional de Saúde. Mesmo quando falta o papel, mesmo quando faltam os reagentes, mesmo quando os aparelhos estão avariados e não são compostos, mesmo quando faltam coisas básicas como termómetros, mesmo quando faltam medicamentos básicos, os profissionais não baixam os braços e continuam a trabalhar. E isso é uma lição para os administradores hospitalares, para as chefias intermédias e para o Ministério da Saúde, para que eles entendam qual é a dignidade dos profissionais. Essa mesma dignidade que sistematicamente o Governo e os apoiantes do Governo e os conselheiros do Governo estão continuadamente a insinuar que todos aqueles que trabalham para o Estado são mais ou menos uns malandros. E nós temos ouvido isso com frequência. Quando não se diz assim, preto no branco, insinua-se sempre isso. E nós gostávamos de ouvir uma palavra em relação a esses profissionais. Portanto, primeiro que tudo os doentes e as famílias e o seu sofrimento, segundo os profissionais de saúde. Terceiro, o reconhecer aquilo que eles tentam ocultar de uma forma que não há outra maneira de classificar a não ser chamar mentira. Que é os cortes reais, a falta de dinheiro disponível, leva a faltas que são inaceitáveis. Aliás, é um bom exercício perceber como é que há uns anos se andou a qualificar os hospitais e acreditar os hospitais com 500 normas e durante este período de crise, tudo o que são normas de controle de infecção, de higiene, desapareceu tudo. Já não há nada. Já os doentes podem amontoar, já podem estar uns em cima dos outros, já podem estar homens misturados com mulheres, pode haver doentes a partilhar o oxigénio, porque não há oxigénio suficiente para todos. Isto foram situações concretas, que não quer dizer que não estejam ultrapassadas, mas foram situações concretas. E, no fundo, o que o Governo impõe às administrações é controlem os gastos o máximo possível, cada dia que não se põem mais profissionais, cada dia que se restringe aquilo que são os reais planos de contingência, que nós pensávamos
que o grande objetivo do Governo e das administrações hospitalares era implementar os planos o mais precocemente possível e não ir correr atrás da pressão da imprensa e das comissões de utentes. Porque fica a sensação que todos os passos que se dão são cedências pela pressão e não aquilo que define um plano de contingência, que é a implementação atempada de medidas para proteger a saúde dos cidadãos. É evidente que o Governo não tem culpa nenhuma que haja uma epidemia de gripe e que essa epidemia possa ser um pouco maior que nos últimos anos e que a vacina possa ter resultado um pouco pior, mas os alertas vêm de antes do Natal. E há muitos planos que não foram implementados, sempre na esperança de que cada dia que se poupa é um bom dia para uma unidade hospitalar. E acho que faz parte do nosso papel esta denúncia, uma denúncia frontal, com uma linguagem que, apesar de tudo, acreditem que é uma linguagem contida, sobre a situação que se atingiu. E depois ficam perguntas que essas sim já não têm que ver com a administração do hospital, têm a ver com o Governo. E tem a ver com o Governo, com este e com os governos anteriores do Partido Socialista. Como é o modelo de financiamento dos hospitais? Um dos mecanismos essenciais é, quanto mais doentes na urgência, mais dinheiro o hospital recebe de financiamento. E então, é lógico que nenhuma administração hospitalar reorganiza o sistema para sanear a entrada de doentes no serviço de urgência. Porque essa administração não faz as leis, só as cumpre. E se o financiamento dos hospitais também passa pelo número de episódios do serviço de urgência, está tudo dito. E não vamos ter saneamento nenhum. E são estes aspectos que são importantes, que devem ser analisados e refletidos, e neste momento o PCP considera que a denúncia frontal e transparente destas situações, não para entrar em demagogias, não para entrar em alarmes sociais, mas para não compactuar com um silêncio e com um mistificar da realidade, que esse sim é perigoso para as populações e para a saúde das populações. Pronto, eu da minha parte, não sei se os meus camaradas querem dizer mais alguma coisa, mas eu gostava de só salientar um aspecto que é, há dois dados da OCDE, penso que referentes, não sei se a 2013 ou a 2014. O primeiro, Portugal está nos países que cada cidadão, portanto, per capita, mais gasta individualmente em saúde, em relação ao produto interno bruto. Ou seja, uma parte ao contrário do que nos querem fazer acreditar. Isso tem muito a ver com a medicina dentária, que é quase toda privada, com a oftalmologia, que tem um componente privado enorme, com todo um conjunto de situações, com as taxas moderadoras, com todo um conjunto de situações. Os cidadãos de Portugal são dos que pagam mais do bolso deles em relação ao PIB pela saúde. E os gastos públicos por cidadão em Portugal na saúde estão na metade de baixo dos países da OCDE. Ou seja, a mistificação que nos querem fazer de que que o Estado gasta demais em saúde por habitante, gasta abaixo da média da OCDE, por PIB, não é em valor absoluto, por PIB. E os cidadãos individualmente, esses sim estão na metade de cima dos pagamentos. Isto são dados inequívocos. O outro dado é que ainda hoje, apesar da degradação que se deu nos últimos anos, a OCDE acha que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal, tendo em conta os gastos que são feitos, públicos, e tendo em conta critérios de proximidade e de qualidade, ainda é dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo. E seguramente que isso, em muito, se deve aos profissionais. E ficamos muito orgulhosos disso. Mas não nos esquecemos que essa qualidade e essa prestação está a descer a pique. E ao contrário do que disse o nosso Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, que em relação à pobreza acha que o pior já passou, completamente em desacordo com as estatísticas, com o que nós constatamos
no terreno, no nosso dia-a-dia, nas nossas vidas pessoais, nas nossas vidas profissionais, a degradação do Serviço Nacional de Saúde vai continuar e aprofundar-se.